Pessoal, tudo bem? Live hoje com a Lélia para falar da diferença aí da educação paterna e materna. Vai ser muito legal. A Lélia é incrível, eu sou tipo mega fã dela. Leio todos os posts e convido vocês a verem também, porque a Lélia é alguém que sabe muito desse assunto de maternidade e já já ela vai entrar aqui para conversar comigo, tá bom? Vamos falar então dessa diferença aí de paterno e materno. É meio polêmico, né? Porque acabam levando pro lado do feminismo, ou do antifeminismo, ou do todo mundo tem que fazer tudo igual. Mas a verdade é que nunca é tudo igual, né? Tem um que trabalha mais, um que trabalha menos, um que tem mais tempo em casa, um que é mais organizado. Não é assim? Eu até peguei perguntas de vocês ou exemplos da vida de vocês, né? Olha, Lélia entrou e pediu para participar. Tá entrando. Vamos esperar. Oi, Lélia. Oi, como vai? Tudo bem, Oi, Isabel? tudo bom? Prazer te conhecer ao vivo. Prazer é meu, todo meu. Que gostoso. Tava falando aqui antes de você entrar que eu sou super sua fã, acompanho muito seus Ah, posts é? e Que aí legal. te Aham, convidei para fazer essa live comigo para falar da diferença da educação paterna e materna, né? Porque eu vi um aham. post seu que falava sobre isso e eu me identifiquei muito, gostei muito do seu post e É, que queria falar bastante sobre isso. Então, vamos lá. Eu te conheço pouco, você topa falar de você um pouco? sim, claro. Então, eu sou Lélia Mello, psicóloga formada há 25 anos, né? Uma vida. E sempre trabalhei nessa área, desde que eu me formei. Fui um pouco para a educação, mas na educação eu também trabalhei com a psicologia humana, né? E estou em consultório assim o dia inteiro, todos os dias, né? Agora online, mas trabalhei presencialmente, né? E faço duas abordagens, dois tipos de atendimento. Um é para jovens e adultos, é a psicoterapia individual. E a outra Uhum. abordagem é que eu faço orientação aos pais sobre a educação dos filhos. Ah, Então, que para legal. crianças e adolescentes, eu ajudo os pais a educar os seus filhos, Que né? bacana. Porque É um muitos trabalho problemas. lindo. É lindo, é muito lindo, porque assim melhora a sociedade, né? E eu recebo muitos feedbacks, né? De melhora no relacionamento conjugal e no relacionamento com os filhos, entendeu? Então, eu E acho que precisa, né? Eu é também tô nessa luta aí, né, para trazer harmonia para dentro de casa. isto, bem isso mesmo. Que eu acho que com as ideologias do momento, as melhores pessoas se perderam um pouquinho, né? Entendeu? Os Isso, pais que isso, estão aí procurando, perguntando, são ótimos, tanto que estão aí querendo saber mais, né? isso. Mas a sociedade confundiu um Eu, pouco os valores. antes de você entrar, eu estava falando sobre o tema, para introduzir o tema, para não ficar quieta também, e Uhum. falei que muita gente vai acabar levando essa live para o lado ou do feminismo, ou do antifeminismo, ou da política, e que não é disso que a gente veio falar, né? A gente veio Não, falar de harmonia dentro de casa e do que acontece naturalmente por homens serem homens, mulheres serem mulheres, né? uhum. E crianças serem crianças. Isso, bem isso. Nada polêmico. Isso. Mas se levarem para o lado da polêmica, a gente até pode falar um pouco disso também, se precisar. Uhum, sim, sim, claro. É. Então, O que você eu quer estava vendo perguntar? aqui é que eu prefiro. Vamos falando. Tá, Eu não fiz nenhuma pergunta tá. específica. O que eu vejo é que, por exemplo, um pai
eu perguntei aqui para a minha audiência, né? Como é que é aí na sua casa? Quais as diferenças? E a maior diferença que veio, olha que interessante, foi tom de voz. Do Ah, pai tá sempre uma é, estabilidade ali, uma coisa isso, impressionante a estabilidade do pai. A mãe isso, até gostaria de ter, mas sim, eu vejo as mães oscilando isso. entre muito gracinha e muito briguenta. Isso. Aham. Me fala disso. Tá. Então, os pais, eles são mais racionais, né? Eles são mais focados. Então, isso de modo geral. Eu sei que quando às vezes eu Claro. coloco umas ideias assim nos posts, sempre levanto uma mãe ou outra, mas lá em casa é diferente. Sim, não existe um padrão super, hiper rígido com pessoas, com seres humanos, né? Então, Uhum. às vezes, a mãe é um pouco mais autoritária, mais racional, e o pai pode ser um pouco mais sensível. De qualquer Uhum. maneira, é pai e mãe. São duas figuras, dois progenitores, né? Uhum. Importantes, ambos necessários, tanto um para o outro, como para os filhos, dessa visão masculina e Uhum. feminina, né? Com os dois estilos. Mas como o pai é mais racional, ele segura na mente dele, ele não se deixa levar, né, por emoções e não absorve aquela emoção do filho que grita, que chora, né? Muitos pais, porque tem pais que sim, tá? Então nós estamos falando Sim, aqui sempre lógico. da É. maioria, Da tá? maioria. Não, Perfeito. não é de 100%, tá? É uma Uhum. Uhum. percentagem maior e menor, né? E a mãe, Sem por ser dúvida. sensível, emotiva, né, mais sentimental que a mulher, né? Ela tem Uhum. todo esse adorno, essa questão da afetividade, né? Bem presente, sempre presente, tá? Para tudo. É uma afetividade que ela quer, como ela gerou essa criança biologicamente, essa mulher, mãe, ela quer segurar esse menino, essa criança, né? Como prolongamento dela, né? Sim, sim. Eu vejo muito isso nos meus atendimentos. Aham, exatamente. É, Elas grudam nos filhos, né? Então, às sim. vezes, não é que o Teve filho. uma, eu vou contar só porque ontem a gente falou disso. Uma menina falou: Eu tenho certeza que eu não vou ter mais filhos, então eu estou prolongando muito a amamentação. Ela Aham, estava no segundo filho. Ela falou: é, O primeiro foi super fácil parar de amamentar, mas o segundo eu não uhum, consigo. aham. Ah, É isso que você está falando, né? é isso. É o emocional da mãe, né? Então, o Isso. emocional da mãe faz ela oscilar. A emoção, ela é muito oscilante. Quando a pessoa é muito emotiva, você a vê no momento de alegria e ela parece outra no momento de fúria, né? Entendeu? Sim, Porque sim, faz entendi. assim, essas oscilações são muito radicais, né? E a Uhum, mesma mãe que ama e é afetuosa é aquela que fere uhum, o filho quando ela se desestrutura emocionalmente, né? sim. Então, olha, eu vou dizer para vocês, mães que estão aí, né? Quando a mãe entra, começa a melhorar e ser mais ponderada, ponderada parece que é a palavra, assim, calma, Sim, tranquila e sim. pensa, tá? Engraçado, tá caindo aqui tá ficando escurinho, assim, como se Ah, não para mim tá aparece, funcionando bem. tá? Tá. Tá, eu Então, tô te ouvindo bem, te vendo bem. tá. Então, quando ela perde a ponderação, ela machuca o filho que ela tanto ama, entendeu? E essa a gente Uhum, ambivalência, que é uma valência dupla, uma de um amor super carinhoso, né, super especial, né, muito íntimo, e a outra é do estado de fúria descontrolada, né, dirigida à mesma criança que é o filho ou a filha dela, entendeu? aham. E o pai é mais racional, já é, então ele se encontra com os problemas dos filhos e ele tem uma postura mais assentada, né? Mais racional mesmo, mais objetiva. Então, nada tira muito esse pai sereno, entendeu? Do sério. Ele vai lá, ele tenta, vai controlar, vai falar. Tanto que às vezes os pais dizem uma palavra, duas frases assim, a criança se estabiliza. Né? E a criança se Olha, estabiliza por causa da emoção do pai que não está desorganizada.
entendeu? Perfeito, Né? perfeito. Enquanto que a emoção da mãe, quando ela entra em estado de estresse, né, com a seu filho, aí ela fica outra mãe, como dizia um menino uma vez. Você não sabe, a minha mãe parece duas. Parece, Essa é ótima, aham, muito é. boa. Uhum. E nesse sentido, da mãe ter essa sensibilidade, ela vai também ensinar o filho a se sensibilizar para enxergar o outro, não vai? Sim, a mãe tem esse papel. Ela tem esse papel de ensinar o filho a confiar, a amar, a se emocionar, né? Isso, Nomear as emoções. Isso vem isso. da mãe, não vem? Vem da mãe. Vem da mãe as conversas, tá? Não que o pai não converse, mas a mãe conversa mais, quantitativamente mais e de maneira mais prolongada, entendeu? Uhum. Mais, né, mais alongada. Ela conversa, O mas pai já é ele mais assertivo. é mais assertivo, ele conversa, mas conversa objetivamente, conversa menos, ele é mais do fazer, né? Do lúdico, do brincar, do levar para passear, de lavar o carro junto, de ir na oficina, entendeu? De pôr a criança aqui, né, no ombro e caminhar, entendeu? Então o pai é da Entendi. ação, né? E a mãe é da compreensão, né? E Ah, essa muito mãe, bom. legal, né? Eles que se complementam, isso que é muito interessante ver. E um filho, para ser psiquicamente saudável, uma criança, ela precisa dessas duas abordagens. Entendeu? Ela Sim, precisa. sem dúvida. Isso né, soma, entendeu? Soma na mente da criança e ela passa a ser uma pessoa educada de uma maneira mais completa. Perfeito, Né? perfeito, muito bom. E Uhum. aí, eu vi também um pouco sobre levar, trazer o filho para a realidade, como se a mãe levasse mais para essa coisa, como se fosse um conto de fadas, uma vida muito bonitinha, uma vida poupada É, de coisas ruins, e o isso, pai não poupa tanto. O isso. pai fala, vai lá, encara a vida, filhão. É É. isso? Viva o pai, tá? Viva o pai. Interessantíssimo como a criança precisa desse afeto e desse diálogo, tudo bem, mas olha que para ser mais forte, enfrentar a vida né, com mais êxito, a criança precisa desse pai que lança a criança para a vida e para a realidade. Então, a mãe, ela é a portadora do afeto e da intimidade. E o pai é portador da vida exterior e da realidade. Né? Quem dá segurança mesmo para a criança ir e não ter medo da vida é o pai. Né? Porque a mãe diz assim, as frases da mãe, fica aqui, não vá lá, cuidado, não vai se sujar, para você não se Isso. machucar, não é? Fica com a mamãe. Aí, a criança vai brincar, vem reclamando de alguma coisa, muitas das mães falam assim, então fica aqui com a mamãe. Né? Entendeu? Para não ter os problemas lá com os amigos, né? Então a Sim. mãe ela E traz é interessante isso, porque o medo ou essa insegurança traz para a gente também o cuidado que a gente precisa ter frente a algumas ameaças que a vida traz. sim, Então a gente precisa sim desse papel da mãe, né, de uhum, saber ter uma cautela, né, ser cauteloso, mas também trazer a coragem que o pai uhum, traz para essa uhum, criança, né, uhum, de vai para frente, vai sem medo. A gente precisa sim. dos dois, é uma balança, né? É, é uma balança, mas eu vejo que é mais saudável a ação do pai que manda ir para a vida, porque a mãe, eu vejo que a mãe exagera muito em manter o filho próximo, tá? A O mãe problema é sempre helicóptero, né, que não sai de perto. isso. Tá zanzando ali sempre cuidando, né? Protegendo, supervisionando, entendeu? E eu acho muito saudável para a vida real o papel dos pais, que é que a criança vai mesmo, porque o pai acreditando na criança, a criança vai. A criança anda de Uhum. bicicleta mais rápido com o pai do que com a mãe. Tá? Porque ele Olha que instiga a legal. É, confiança na criança, né? A autoconfiança, sim. entendeu? A criança até pode cair, mas perfeito, tem que cair, ralar o Muito bom. joelho, né?
às vezes até quebrar um braço, que acontece, né? Principalmente os meninos. Mas então, o pai lança para essa vida, né? Que daí o filho faz o quê? Se desenvolve, ele cresce, ele adquire autoconfiança, ele tem segurança no mundo exterior, entendeu? Né? Então, o pai faz isso com muita primazia, tá? O pai é aquele que não cuida dos detalhes, né? Não tem problema não cuidar dos detalhes, porque quem cuida dos detalhes é a mãe, né? Entendeu? Sim. É complementar, né? O pai, ele diz Uhum. assim, se tiver com frio, pega a tua blusa que tá lá no carro. A mãe já vai pegar no carro o casaco e vai lá onde o filho está brincando, jogando e põe, porque ela está com frio, né? Muito Entendeu? boa. É isso É, aí. a É. mãe, o filho quer água, a mãe leva, o pai diz vai buscar. Vai buscar. Se Tá? vira. Se vira, né? Ah, pai, Muito qual que é bom. a tradução de não sei o quê? A mãe tende, né? Não são todas as mães, Vai tende a pegar. dizer. Vai É tal falar. coisa. O pai diz, o dicionário está aí na tua frente. Entendeu? Perfeito, maravilhoso. Né? Adorei esse exemplo. Tá até no post, eu acho. Esse exemplo é Exatamente. muito bom. Aham, É. né? Tem gente mandando pergunta aqui. Você quer pegar as perguntinhas? Quer dizer? Pediram para abrir a caixa de perguntas, mas está aberta. Não sei, às vezes não aparece para todos os seguidores, aparece só para alguns, não sei por quê. Eu Hum, vi que, ó, ele mostra o objetivo, ela dá a mão para mostrar como chegar lá. é, É bem o que você está falando, né? é bem assim, exatamente. Ele mostra e diz, tá vendo lá? É lá, vai lá, né? A mãe pega na mão e leva até lá, entendeu? Leva junto, né? Uhum. Então, na verdade, a mãe, ela tem... se a mãe não cuidar, tá? Se a mãe não cuidar, ela infantiliza muito, tá? Porque ela tem pena e a Sim, tendência inconsciente da mãe é que os seus filhos não sofram quase nada. Um sofrimentozinho, é. dor, perda, né? E o E o pai, pior, ele Lélia, é faz que o quem não sofre não cria caráter, né? Que não vê essa vida de é, frente, acaba não criando caráter. E outros probleminhas também. Eu lembro de alguém que eu atendi que não dava comida dura para o filho, porque o filho não gostava de comida dura, segundo ela. O filho já sim, tinha 3 anos. E ela sei, ainda raspava a maçã. pois Eu é, falei, não, dá uma maçã inteira para ele já tem isso, dente. Ah, mas ele isso, não consegue morder. E aí eu aham. fui ver, tinha atraso na fala. Ah, viu? Isso Porque mesmo. quem não desenvolve os músculos para morder uma maçã o suficiente não consegue falar direito. Exatamente, fica Então ele hipotônico. tinha. Exato. Então, Uhum. esse papel do pai de falar, se vira, a maçã tá aqui, já tá Isso, lavada, o resto é isso. com você, filhão. E ele se É, virar para comer, né? aham, É aham, bastante importante, é legal ver isso. esse papel do pai, porque às vezes É, a mãe quer que o pai seja delicada que nem ela, isso, isso. carinhosa que nem Jeitoso. ela. Isso. Isso. E aí, não adianta o filho ter duas mães. O Uhum. ideal é que tenha um pai e uma mãe, que tenha os dois. Exato, exato. Então, as Uhum. mães podem e devem confiar que o pai sabe ser pai, que ela sabe ser mãe, para Isso, parar de ficar tentando ensinar. Não isso. é? Sim, olha, eu fiz um trabalho de TCC sobre a figura masculina nas últimas décadas, né? E o que que nós descobrimos em muita literatura, eu e a equipe, que quem mais trava o pai é a mãe. A tendência a mãe trava o pai Ai, porque tá ele não faz falhando. direito, né? Ele não faz como ela faz, ele não tem todos os cuidados. Travou, Tá aqui, travou o voltou. teu aí? É. Voltou. Ele não tem os cuidados detalhados que ela tem, mas é justamente o que ele não tem que ter, tá? Vai vir um sapato de cada teres trocados, né? Pode vir, tá tudo bem aí? É. Tá. Pode vir a criança mais suja, ela pode ter caído com o pai. A criança só cai com o pai, praticamente, né? Não é que não cai com a Sim. mãe, mas cai muito com o pai, o que é perfeito, 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 né? Então, outra, o pai, Boa. ele não é vice-mãe,
tá? A mãe não precisa dizer, olha, você faz Perfeito. Não... assim, depois faz aquilo e depois aquilo, e se ele tiver assim, você faz tal, e se ele tiver do outro jeito, você faz não sei como. Não precisa. Ah, tá, eu sei, é verdade. É. Ainda bem que aqui não estou telefonando. Então, as crianças Mas eu tô gostam rezando, tudo bem. do pai, né? Que é aquele que a coisa fica meio bagunçada, que eles têm, são mais aventureiros, são mais descolados. Pai é Eu não tô descolado, ouvindo o mãe seu não é, mãe é áudio, medrosa. infelizmente. O Ontem quê? aconteceu isso. Provavelmente. Não tô ouvindo seu áudio. Vocês estão me Não ouvindo tá? ela, gente? Vocês estão me Tô te ouvindo? ouvindo. Você tá. Eu não tô te ouvindo. Eu tô. Ai, que pena. Eu Não preciso... tá? Não Eu tá não me te ouvindo? ouço. Eu te Será que a ouço. Rafa sair e entrar de novo? Será? Deixa eu ver. Vamos ver se ela entra de novo. Ah, mas é muito legal, né? Ela é incrível. Eu vi a Gi falando, meu filho, com 7 anos. Antes que ele vai? Não, não. Regina, eu te to talk to me. Now. Meu filho com 7 anos não comia sozinho, não dormia. Hoje eu vejo ele coloquei ele para ver uma bolha. Isso mesmo, Gi. Você não tá legal? Você tem galera, cachorro. Ele é bem grande. Eu vou contar isso que a Gi falou. Lélia, Eu você te pode ouço. E colocar. você? A Gi é Tá me ouvindo? uma. Deixa eu ver se eu tô te ouvindo. Ah, Oi, oi. Oi, Isabela, tudo bom? Tá me mas ouvindo? vocês estão Não? me ouvindo, Lélia, pessoal? Eu O estou. áudio tá muito ruim. Eu não te ouço. Aham. Não estamos ouvindo. Chama a Ah. Lélia. Chamei. Gente, Eu te escuto. Não é o teu fone? eu não te ouço. Não é o fone. Não é o Não. fone. Eu não te ouço mesmo. Eu posso até tirar o fone. Mas você estava me ouvindo. Não é... Eu não te ouço mesmo. Agora eu te ouço. Agora é melhor, eu te ouço. Ah, agora eu tô te ouvindo. Ótimo. Ah, então tá. Viu? Às vezes é o fone. Maravilha. Então vamos Tá me lá. ouvindo? Tá, vamos lá, Tô se te é o ouvindo fone. bem. Ótimo. Tá, perfeito. É, Então vamos lá. Então, esse é o pai despojado, esportivo, que eu estava falando, tá? O pai que é bagunçado mesmo, é perfeito. O pai que deixa cair, o pai que leva onde a mãe nem imagina, ela leva um susto, entendeu? É perfeito. É esse pai que tem que ser. Então, a mãe não pode tirar esse papel do pai por excesso de cuidados, né? Inclusive, logo que o bebê nasce, a mãe gruda mais ainda. E o bebê acha que a mãe é ele. Existe uma indiferenciação, mas essa é normal. Só que tem uma hora que a mãe fica tão presa no bebê, assim passa um mês, dois, três, quatro, que o pai diz assim: oi, oi, vocês dois, com licença, que eu existo, né? Entendeu? Eu estou uhum. aqui, eu existo e tem que ter uma triangulação. Eu faço parte desse negócio, né? O pai, ele tem que apontar isso. Aí a mãe vai se desligando do filho devagar, entendeu? Entendeu? Uhum. Uhum. Então, essa é a modalidade. A Gi é alguém que está assistindo aqui, pediu para falar o caso dela, que o filho dela estava com 7 anos de idade já, e ainda comia na boca, recebendo na boca, e dormia na cama dela. Uhum. Tanto que o marido falou, não aguento mais, e foi dormir na cama do filho. Sei. Passou 3 anos assim, 3 anos. Nossa. Até que ela me conheceu, e em uma semana ela foi dormir com o marido, o filho sozinho, e, Sim. e parou de dar na boca. Hoje em Uhum. dia, faz uns 20 dias que ela passou por esse processo. O filho Uhum. dela falou, mãe, agora eu sou grandinho. E tá feliz Uhum. que ele tem jantares em família,
Aham. Então, a harmonia em casa fica muito melhor. A gente Sim, até fez um processo de tirar brinquedo, porque quando tem muito brinquedo, a criatividade da criança é tolhida, né? isso. E acaba que agora ele é um menino de 7 anos. Mas Ele é um até 20 menino dias normal atrás, agora. isso, até 20 dias atrás, ele era uma criança de 7 anos que agia como se tivesse 3. Sim, sim. E levado pela mãe, né? Desculpe, mamãe aí, mas enfim. Por isso que eu digo que a mãe tem que se cuidar muito, porque senão ela infantiliza, né? Ela obstaculiza o desenvolvimento do seu filho, e às vezes gravemente, né? E às vezes existe recuperação disso, e em algumas outras situações não existe recuperação. Entendeu? Fica inscrito na mente da criança, se ela ficar 3 anos mais dependente do que o normal, fica inscrito na mente, ela tem muita dificuldade de ir para frente depois. Aí vem Isso. problemas escolares, problemas de socialização, porque a criança é bebezona, né? É. As outras crianças rejeitam porque ela não tem manejo, traquejo para se relacionar, né? Então, eu acho que então, essa live é importante para colocar pais e mães no seu lugar, É né? isso aí, é isso aí. E a somatória dos dois, ela é maravilhosa para o real desenvolvimento. Agora, os pais precisam conhecer um pouco da psicologia do desenvolvimento, o que é esperado para 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Porque Sim. 5 não é 3. E eu vejo mães e pais tratando a criança de 5 como se fosse 3. A criança É, muda muito rápido de 0 a 6, muito rápido, isso né? aí. E aí os pais têm Então, que. é interessante porque eu vejo as mães de recém-nascido, eu tenho um grupo de mães de recém-nascido, elas se preparam bastante para os marcos de desenvolvimento ali do primeiro ano, né? Então elas sempre sabem se vai ter um salto, se vai ter, e ficam esperando na ânsia, mas esquecem que isso aí existe para o resto da vida, né? Isso, exatamente. E Só outra, que ela. isso não pode atrapalhar também um pouco. Por exemplo, essa sociedade que agora são duas coisas, né? Ficar tentando acompanhar o marco e depois achar que o seu filho não. Ai, será que meu filho tem problema? E não, É. né? Uhum. Tem ali uma margem de erro, para cima e para É baixo. isso, que eu chamo de variação da normalidade, tá? Ótimo, Na variação da normalidade, o desenvolvimento ele ocorre em faixas e não em linhas. perfeito. Ruptura, né? Uma Isso, criança pode andar de 9 meses a 1 ano e 2, que tá tudo bem, isso, né? A criança se alfabetiza, umas com 5,5, outras com 6, outras com 6,2 e tá tudo bem, né? perfeito. É assim o desenvolvimento, né? Então as mães não precisam se preocupar, elas podem até ficar atentas, né? Uhum, Mas não se uhum, preocupar, porque é assim mesmo, tá? Andar sim, de bicicleta, uns vão antes, bem antes, outros vão depois, mas no final dá certo. É uma criança normal, né? perfeito, Entendeu? perfeito. É. Isso, O que você tinha maravilha. perguntado mesmo? Eu ia perguntar também do se essa sociedade pode fazer mal para o contrário, para falar que infantilizar a criança é certo. Eu vejo bastante isso hoje em dia. Cuidado, não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo. Parece que está tudo tão perigoso. E que eu tenho a impressão de que alguns até perfis no Instagram, coisa assim, pedem para as mães segurarem os filhos. É, E, por exemplo, angústia de separação, ó, ela está é, falando aqui. Ai, porque a angústia da separação, então fica muito com seu filho, fica muito com seu isso, filho. Porque o isso. apego é muito importante, porque dormir na mesma cama é muito É, importante. E aí, é, superestimam a história de dormir na mesma cama. Eu é, vejo essas mães que estão comigo, gente. A é. criança, a mãe fica. Será que eu vou perder o apego do meu filho se ele dormir no Aham, quarto dele? aham. Gente, meu filho dorme no quarto desde o primeiro dia de vida. Isso. Não, mas É, é morte súbita e o apego. é. Então, Então, me fala um pouco mais sobre isso. o afeto, ele tem que ser razoável. Ele tem que Lógico. ser equilibrado, Tudo tá? na vida, né, Lélia? Tudo na vida. O amor tem que ser equilibrado, porque existe amor errado, eu diria. Tem gente que ama errado,
tá? Porque ama com uma expectativa exagerada. Perdeu Na a verdade, noção da chama de realidade e amor da algo razão. que não é amor, né? Amor é deixar aquele ser se tornar tudo que ele pode, Isso, né? é isso. Amor é deixar aquele ser quem ele é. Isso. Tá? Então, se você ficar só podando, 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 na verdade, edificando, Uhum. você não está deixando ele crescer como ele Isso, deveria, né? Eu gosto isso. muito daquela história que a Gopnik fala, Hum. que ela fala, edificar uma criança é uma coisa, podar é outra. É. Edificar imagina se seu filho é uma plantinha e você Uhum. põe um quadradinho, um edifíciozinho e quer que ele Uhum. fique naquele formato, que ele seja Uhum. um médico, que ele seja um advogado. Uhum. Ele não vai crescer a grande árvore que ele poderia ser. Uhum. Enquanto se você só poda, tira o que está em excesso, né? Dá o Uhum. alimento Uhum. necessário, mas Isso, deixa ele crescer, isso. ele pode ser uma coisa maravilhosa que você nem imaginava. Isto, isto. Agora, para essas podas, o pai é bom, tá? Então a Ah, que gente legal, boa. vamos voltar, né, na questão do pai e da mãe. O pai é muito bom para podar. O pai faz o menino virar homem, entendeu? E a menina virar mulher, né? Entendeu? Então, Então, o pai corta porque ele acha que a frustração, o pai nunca atende imediatamente. O pai razoável, assim, nunca atende o filho já. A mãe atende já, ela fica na ânsia, a mãe, ansiedade de atender. Tá? Parece que ela foi feita para isso. O pai bom, inclusive, ele tira a mãe da escravidão do filho. perfeito. Entendeu? Porque a mãe, Deixa ela, ele ela chegar um vai se pouquinho, o perdendo pai fala. Ela emocionalmente. fala, não, de jeito nenhum, não vou deixar chorando. Isso, não vou deixar chorando. Uma das coisas que os pais têm que aprender muito é aguentar o choro, principalmente nos momentos das birras, dos 2 anos, 2 e pouco e tudo mais, entendeu? Eu acho que o pai e a mamãe foram talhados para aguentar o choro de filho, tá? Porque não se envolver, não se irritar e não ficar penalizado por isso, tá? Não conceder porque não está aguentando mais o choro, né? Normalmente o pai consegue mais, né? Isso, Entendeu? isso. Então veja, é importante, já que nós estamos na semana do Dia dos Pais, vamos enaltecer os pais, né? E eu queria Maravilhoso. pedir aqui para as mães que estão aqui, acho que a maioria é mãe, que elas deixem o pai, largue o filho. Inclusive, muitos momentos são de família, Deixa o pai mas falar. muitos momentos são dos filhos com o pai homem, o progenitor masculino, né? Sim. Deixa eles se ralarem, ir em algum lugar, às vezes até sozinhos, ou um pai com cada filho, ou pai com todos os filhos, entendeu? Porque essa é uma aprendizagem fenomenal, essa E relação do fazer pai homem. encorajar, fazer coisas que a mãe não encoraja tanto, né? Isto, exatamente. Mas se tiver o pai e a mãe, às vezes o pai deixa para a mãe. Também isso É. acontece. Entendeu? Porque a mãe, Ó, a mãe vai lá e pega, é leoa, né? A mãe é leoa, né? E mãe, ela é o pai às vezes permite, porque ela insiste tanto, ela está tão frequentemente na relação com os filhos, que ele já cansou de falar ou já tentou e não conseguiu, aí ele acaba se se neutralizando, afastando. se afastando. Esse é o problema, Isso né? não é bom, né? Entendeu? É. Então é isso, a mãe tem que deixar o pai ser pai do jeitão dele. É o jeitão, tá? Não é o jeitinho, é o jeitão, Ih, né? adorei, adorei esse jeito de falar. Isso mesmo. E o que mais a sociedade está carecendo é de pessoas mais fortes, tá? Eu já vou responder isso aqui. É de pessoas mais fortes. Existem muitos jovens aí, até que bonzinho, mas fraquinho, tá? Sim. Então, o que que é? É muita mãe e pouco pai. Porque Uhum. bonzinho, afetuoso é uma característica da mãe. Obediente, talvez, né? Mas com traquejo para enfrentar a vida é uma questão do pai. Tá? Uhum. Como nós estamos tendo na sociedade 40% de lares só de mães, né? O Uhum. que acontece? Esses filhos de hoje são filhos da mamãe. Oh, olha, Ai, olha. eu perdi. Ai, que amor, que cabecinha bonita. Então, são filhinhos da mamãe, tá? Olha só, eu vi até hoje no feed que você postou o filme, né? O videozinho dela, É. né?
Então, os filhos não podem ser filhinhos da mamãe. A mãe boa, saudável emocionalmente, ela não pode querer que ela seja a protagonista. Então, eu digo que nessa relação da educação, a mãe é 100% e o pai é 100%. Não é 50-50, 30-70, 60-40. Tá? É uma atuação assim muito direta, né? E ambas protagonistas. Alguém perguntou aqui se não tem o pai. Às vezes não tem o pai, porque o pai se separou ou o pai morreu, ou não se conhece o pai, a mãe foi uma gravidez assim, né, complicada, que enfim o pai não inexiste no relacionamento, o pai viaja muito, enfim. Sempre vai ter uma figura masculina. Eu digo que a mãe não redime o pai. Tem mães heróicas, mães solteiras, mães viúvas, mães separadas, né? Entendeu? Heróicas mesmo. Mas elas têm que dar um jeito de que esse filho seja criado, entendeu? Que ele tenha acesso a alguma figura masculina, ao avô, a um tio, tá? Algum adulto masculino. Uma criança que não tem, ele vai buscar. Então, ele vai se identificar com um professor, né? Ele sempre vai em busca disso. Então, mesmo que não tenha, a criança vai achar alguém para olhar com admiração. Isso. O menino vai mais, porque o menino precisa se identificar. Tá? Ele precisa se identificar com alguém do sexo masculino, olhando para alguém do sexo masculino. Olhando, vendo mais coisas, vendo ele jogar futebol, resolvendo problemas, trocando pneu, falando, né? Então ele tem que olhar para o homem, para alguma figura. Esse menino vai eleger, ele tem tanta necessidade, tanta, que ele vai eleger um homem para ele se espelhar. Porque é uma coisa que grita dentro do menino, para ele ter uma identidade boa e saudável, né? A menina, é mais fácil a menina ficar mais com a mãe, a menina talvez não procure muito alguém, porque ela não precisa da identificação. Só que a menina precisa de uma segurança afetiva, que o pai dá para a menina, é impressionante. Não é a mãe. A mãe dá uma partezinha, o pai dá mais. Né? Entendeu? O pai diz, é como se dissesse assim, sem dizer, porque às vezes não usam as palavras para isso. Filha, você, o pai homem, com aquela voz de homem, vamos com o pai. Filha, você tá tão bonita hoje. Filha, o que você quer? O que você quer que eu te ensine? Eu achei super inteligente essa resposta tua. Então, isso vindo do pai, entendeu? Isso vindo do pai para a menina é marcante. Talvez porque a mãe fale tanto, né? Elogia tanto, que quando vem do pai, opa, esse, né? Minha Assembleia de Vozes, o pai. Esse é digno de consideração, né? Isso, muito né? bom. Então, mas sempre vai ter um homem aí para fazer o papel. Olha, tem mais gente. A Milka de novo perguntando. Os temperamentos são nascidos ou criados com tempo? São nascidos. Nasce com a criança, total. Super total. Na conformação lá do feto, congenitamente, o temperamento já está se instalando, né? Nasce com a pessoa, morre com a pessoa. Ela morre com o mesmo temperamento que nasceu. Isso. O que a gente pode fazer é, sim, construir uma personalidade sobre isso, para não ser só temperamento. Ninguém é só temperamento, porque as nossas circunstâncias vão edificando, vão fazendo, né, essa nossa personalidade, e aí o temperamento vai parando de mandar tanto na gente. E quanto mais maduro, menos temperamental. Exatamente. Agora, é claro que a parte boa do temperamento a gente tem que fazer manter, fomentar o bom. O problema é o negativo do temperamento. Né? Então, quanto mais uma pessoa tem o negativo na fase adulta, mais imatura ela é. Perfeito, exatamente. E como se tornar maduro, adquirindo as virtudes necessárias para aquele vício ir embora. Você está lendo aí? Você está falando? Meu filho tem 2,7 e dorme comigo. Quando eu for colocar na caminha dele, vamos ter problemas? Não, Juliana. Sim, pode ser que não, né? Depende de vocês. Mas eu diria para essa mãe para ela colocar hoje já. Eu também diria isso.
2,5 já tá, já pode, não tem problema É, nenhum. Desde o primeiro dia já pode, viu? isso, exatamente. Então, mesmo que tenha problema, dá para solucionar, dá para resolver o problema. O importante é que ele passe a dormir no quarto e na cama dele, né? Perfeito. Então, veja como mãe é cuidadosa. Tá, a mãe quer deixar a criança dormir na cama e o pai fala, vai para isso mesmo, o pai tá certo, eu sou favorável aos pais. Viva os Muito pais bom. de novo, né? Que é essa continuidade uterina que a mãe faz. É isso Tá? aí. Ele protetor permissível, existe isso também, tá? Existe, porque também é personalidade. O pai mais protetor, mais permissivo, mais mãe. Existe umas trocas de vez em quando. Existe uma percentagem na sociedade de pais assim e mães firmes, Sim, tá? sim. Então, É, isso acontece por causa da liberdade individual. sim. E se a mãe for colérica, ela pode ser firme Isso, também por ser colérica, né? isso, Tem tanta exatamente. coisa que faz parte da nossa personalidade, né? Que não é só ser mulher ou ser homem, não é só o temperamento, é tanta Aham, coisa que faz a gente ser a gente, mas isso, que nem você falou no começo, em geral, as mulheres são assim, em geral, os homens são em assim, geral. né? A gente Em chama geral. de, a gente chama de normal aquilo que acontece com maior frequência, né? Isso, Tem que lembrar exatamente. disso. Então, não adianta eu ficar advogando pela anormalidade, por aquilo que acontece nos extremos. Gente que tem muito, gente que tem muito pouco. Não, vamos Isso, falar de uma curva normal, falar do que acontece com maior frequência. isso, exatamente. Então, assim, ó, muitos pediatras dizem que não deixar o bebê chorar. Depende do choro. Claro que não vai deixar chorar por fome, porque está sujo, porque está com sono. Todas essas condições biológicas, cuidados de saúde, né? A mãe tem que atender e não deixar o bebê chorar, tá? Perfeito. Tem um outro choro, tem um choro diferente do bebê, que esse não tem problema deixar chorar, que é a manha, né? Mãe. A manha bobinha, que é a birra, tá? Se os pais atendem a demanda da criança com birra, que quer aquilo que não pode, aí vai dar problema. Aí Isso. ele vai continuar, ele vai ser imaturo, crianção, tá? Não Uhum. vai aguentar as frustrações da vida. Depois vai ter Só que dificuldade de enquanto ter a mãe quer amigos, porque ele atender quer o tudo do choro da jeito birra, dele. a mãe que quer atender o choro da birra, o pai fala, deixa chorar. Porque Aham. sabe que é manha. Eu É. conheci uma menina, a Renata, gente, ela é o máximo. Ela Aham. ensinou o sobrinho a dizer se era choro ou manha. Ela Aham. explicou para ele o que era. Aí ele começava a chorar, ela falava, isso é choro ou manha? Aí ele, Sim. com 3 anos, falava, é manha. Aham. A Não, olha criança, só. manha. Aham, A própria diferente criança. isso. Aham. Maravilhoso, eu adorei. Sim, maravilhoso porque ele se identifica. Muito bom. Até vou anotar Usa isso aí para falar para as mães, né? Entendeu? Né? Bom, enfim, Como faço com a minha de 3 anos, que quer que eu brinque muito com ela? Como eu faço para tirar isso? Por que tirar isso? Se é gostoso brincar com o filho, isso é uma pergunta. E uhum, outra coisa, sim, é importante brincar sozinho também. Então, uhum. são as duas coisas, né? A criança tem que saber brincar sozinha, mas também é muito bom que ela queira estar com você nesse momento gostoso da vida. Eu digo que a criança tem que ter três modalidades para brincar. É muito bom se ela conseguir ter êxito nessas modalidades, que é brincar sozinha, dois, brincar com amigos, três, brincar com os pais, tá? Então, os pais têm que reservar um momento no dia, eles não podem passar um tempão brincando com os filhos, tá? Que tem mãe que acha que tem que ficar porque a criança quer, não é, tá? Assim, a criança menor, a mãe fica um pouco mais com a criança. A criança vai crescendo, a mãe fica um pouco menos, o pai, entendeu? Mas a mãe e o pai têm que brincar meio que diariamente com seus filhos, ou umas 3, 4 vezes por semana. Tem que se despojar, brincar para valer, olhar nos olhos, prestar atenção na brincadeira com o filho. Mas não é um tempo grande, tá? 20 minutos, 15 minutos, no máximo meia hora, tá? Uhum. Agora, brincar com os amigos, tem que saber, porque tem criança que não sabe, ela é individualista, ela fica muito sozinha em casa, né? Ela tem que saber se socializar. E o outro, ela tem que brincar sozinha em casa, porque a mãe não pode estar o tempo inteiro com ela, nem o pai.
né? Então, é muito legal a criança construir sozinha, né? Imaginar coisas sozinhas. Existe uma independência daí emocional e cognitiva super importante. Então, a mãe pode dizer assim, filho, olha, a mãe vai brincar aqui, pode até mostrar um relojão grandão. Até o ponteiro chegar aqui, nós vamos brincar para valer. Mas depois a mãe vai ter que sair, fazer suas coisas, e você vai brincar sozinho e vai ser muito legal, entendeu? Muito bom, E muito vai, bom. e sai, e deixa. Uhum, uhum. É, aí tem mãe que fala, ah, mas o meu filho não sabe horário, não sabe ver o ponteiro, não Tempo, entende que o tempo. ponteiro vai chegar lá. Eu falo assim, olha, antes que aprenda horário ou relógio, a gente pode ensinar a ordem das coisas. Então Aham. é assim, a gente vai brincar uma vez desse jogo, pula É, pirata. Depois que o é, pirata pular, a mamãe vai isso, trabalhar, por exemplo, e tudo isso. bem. Exatamente, daí tudo bem. E a criança chora, a mãe vai do mesmo jeito. Não, nós já Tudo combinamos. bem, exato, Essa perfeito. firmeza da mãe é que dá o tom para a criança, tá? É. Alguém pediu dica, fui mãe solteira, ele é um presente de Deus, mas tem dificuldade de impor a sua autoridade como pai. Por favor, dicas. O companheiro não consegue ser autoridade. Uhum. E aí? Às vezes acontece porque, como ele não é o pai biológico, talvez, não sei, né? Talvez ele se sinta um pouco inseguro. E os comandos dele não têm tanto domínio, tá? Porque tá ali no fundinho uma insegurança, uma dúvida de até onde ele pode ir, né? Sim. Então, se ele se revestir com certeza, com definição da posição dele, que neste momento ele é o pai realmente, tá? Esquecer pai biológico, esquecer que ele não é o pai, né? Enfim, só biológico, mas que ele é o pai que trata, o pai que educa. Ele é o pai educador. Nossa, ele tem que ser É, revestido do pai educador. E se ele for bem afetivo com esse enteado, tá? isso que eu ia falar. Ele tem crédito para ter autoridade. Perfeito. Porque autoridade é, na verdade, você agir com amor, falando firme, né? Isso, Então, que isso, você tenha certeza do que você está falando, não volte atrás na opinião. isso. Então, você falou É, não é não, você falou sim é sim. isso. E mas falar isso com uma calma, de uma certeza de que isso é o correto, porque a Aham, criança quer o correto. A aham. criança quer ser boa. É, isso. Mas às vezes a gente fica não vai, não vai, vai, não vai, que a criança fica É, na dúvida e começa a querer escolher por ela mesma. Se a isso. gente não mostra para ela o certo, ela vai em Uhum. busca do que for mais fácil, do que for Com mais certeza. gostoso. Isso. A criança, é importante vocês saberem que estão assistindo, ela é movida pelo princípio do prazer, tá? Ela tem a inteligência, mas nós humanos, pela nossa fragilidade, pelas nossas limitações, a gente quer o gostosinho. Eu quero você e a humanidade inteira. Imagine criança, né? Agora, a educação, para a criança ser educada e feliz, ela tem que ser podada, né, nesse excesso de gostosinho, entendeu? Então, a educação, ela se faz justamente aí, na poda daquilo que não é adequado, esperado. Eu Que queria nem o responder uma egoísmo que já pergunta de alguém vem que com está a perguntando. criança. Oi? Que nem o egoísmo que já vem com a criança nasce egoísta e o pai Isso, vai ensinar que o isso, egoísmo não é o caminho. isso. O pai e a mãe. A criança nasce egocentrada, com egocentrismo. Exato. Naturalíssimo. Não pense que não é natural, é natural. Mas à medida que ela vai crescendo, 4, 5, 6, 7, cada vez mais ela tem que diminuir o egocentrismo. E ir Perfeito. aumentando o que? Pela educação do pai e da mãe? O altruísmo. O outro, eu tenho que pensar no outro, ver as necessidades do outro, né? Através da educação. O meu filho Maravilhoso. tem 6 anos, mas pede todo instante para que eu brinque com ele. É aquilo que a gente já falou. O não é da mãe. Corte, né? A mãe brinca aquele tanto e diz, filho, depois disso a mãe vai lá fazer as coisas e você fica aqui. Percebo que meu filho é temperamento frio, mas não consigo melancólico ou flemático. Ah, e depende da idade. Depende da idade do seu filho. Ah, talvez você não consiga mesmo ainda saber. E tudo bem, só de saber que ele já é frio, você já tem como ter atitudes específicas para os temperamentos frios.
Quer dizer, ele consegue ser bastante introspectivo, ele já consegue brincar sozinho. Então, traga um pouco da quentura para ele, Uhum. mostra que brincar junto é legal. E a diferença, né, do melancólico e do fleumático vai ser o quanto ele é envolvente ou se ele é mais rígido, mais preto no branco. E isso Uhum. você vai descobrindo ao longo da vida, não tenha pressa. Uhum. Isso. Alguém perguntou aí, já acho que umas 3 vezes, sobre a separação dos pais, né? O que causa nos Hum, filhos, né? Então, olha, gente, nem os divorcistas os advogados divorcistas são favoráveis ao divórcio. Mas às vezes acontece e realmente não tem como o casal viver junto por motivos, né, mais fortes assim e sempre deixa uma lacuna na cabeça dos filhos. É um pouco incompreensível para os filhos as duas pessoas que eles mais amam e que mais são referência e que mais dão segurança, esses dois não se gostarem a ponto de ir cada um para um lado, o meu pai e a minha mãe, né? Então uhum, fica na mente da criança uma lacuna, tá? uhum. Agora, é possível melhorar isso, né? Não deixar a coisa tão dramática na emoção, no psiquismo dos filhos, se ambos, embora tenham se separado como homem e mulher, não deixem a desejar como pai e mãe. Perfeito. Então, tem pais E separados se que eu conheço respeitem, que né, é o tempo excelente todo. pai. O pai está lá, mora longe, ele é muito presente. E é Uhum, muito assertivo. Não é só uhum, presente porque está fisicamente perto. Ele educa. Ele sim. está lá na outra casa, mas ele educa o filho quando está com ele. É. Tá? E que nessa hora, lembrem que antes de ser pai, ser mãe, é ser gente. Então, é não fazer, não falar mal da mãe, o pai não fala mal da mãe, a mãe não fala Isso, mal do pai, porque isso. isso é uma alienação parental que pode levar a coisas terríveis na cabeça da criança. Então, se respeitar, comunicar, se comunicar bem, fazer Isso, acordos, isso isso. vai ser muito importante para a vida da criança. Então, por favor, se respeitem. Isso. E tracem algumas linhas educacionais juntos, apesar de estarem separados. Não é Sim, detalhe, tá? Cada um faz do seu jeito, do seu estilo, e, enfim, mas as grandes linhas educacionais, aquelas relacionadas a valores, têm que ser sim, levadas por ele e por ela, sim. separados mesmo. E eu já vi pai e mãe, por exemplo, que o pai fala, eu não ligo para religião. Ela fala, eu não ligo para futebol. Tá bom, então religião você cuida, futebol eu cuido. Mas entrem Isso, em um acordo. isso, exatamente, tá certo. Né? Sim, A bebê grudada, gente, aí também já apareceu algumas vezes essa pergunta, é assim, a bebê é grudada porque a mãe também não se desgrudou. A mãe tem que aguentar que essa criança vai chorar 2 dias, 3 vezes, 4 vezes, deixa chorar e vai com alguém que vai tratar bem a criança, tá? Vai dar no colo do pai, da avó, eu não sei, da babá, da tia, de alguém, de alguma figura de confiança e afetiva e vai deixar com essa pessoa. Essa pessoa parece tem que que conquistar a bebê. E a é, bebê ser conquistada pela pessoa. E a mãe sai de cena, porque a mãe não pode nunca ser a única fonte de amor de uma criança. essa pergunta me fez lembrar daquela semana de adaptação escolar, Isso, que, isso, que dependendo da mãe, é adaptação para a mãe, não é para a criança. A isso. criança é resiliente, a criança é adaptada, você põe na escola, foi para a escola, beleza. É, Mas é, a mãe tá tão apegada no é. filho que fica assim, ó, não Sim, quer dar para a sim. professora. Quando vê, a criança vai chorar, porque a mãe Sim. não tá preparada. Aham. Exatamente. Eu que estive em escola, eu vi. A mãe insegura, a criança chora muito mais, demora para se adaptar. A mãe mais descolada, mais resolvida, ela deixa seu filho resolvido também. Então, o filho fica na escola e se adapta facilmente. É isso aí. Tem mais pergunta aqui, tá surgindo bastante. O pessoal adora te perguntar coisa. Minha filha de 5 anos só me obedece quando perco toda a paciência com ela. Alguma dica? Sim, não perca a paciência, ela tem que te obedecer.
né? Porque talvez esteja faltando a firmeza, aquele estado pessoal, aquela disposição pessoal, interior, que não é dureza e não é moleza. E mas é uma firmeza tão firme, tão segura, tão definida, que não sobra outra possibilidade a não ser a criança obedecer. Agora, se a mãe perde a paciência e grita, é porque a mãe esperou demais. Então, essa mãe tem que ir lá. Posso acrescentar uma coisa que, em geral, isso acontece com as mães que se arrependem do não e deixam assim no final. E aí a criança gosta de previsibilidade e acaba prevendo. Toda vez que eu fico insistindo muito, minha mãe no final deixa. Minha mãe no final deixa. E a mãe vai perder paciência neste processo. Então, mude a sua previsibilidade. Se o seu não é não, o seu não é não até o final. E essa mudança, esse período de mudança vai ser difícil, mas se você se mantém no meu não é não para sempre, a criança vai começar a entender que você mudou e que você agora é previsível na sua firmeza. E a sua firmeza vai fazer com que você não perca a paciência. Isso, exatamente. Vou dar um exemplo. Filha, a filha tá lá na sala e a mãe na cozinha. Filha, tá na hora de tomar banho. Tá, já vou. Filha, você não foi tomar banho, tá na hora de tomar banho. Tá, eu já vou, mãe. Filha, 5 vezes. Em vez de fazer isso, a mãe já faz na primeira. Vai lá, filha, vai lá onde a filha está. Olha nos olhos dela assim, olha, agora desligue isso, pare de brincar, porque, lembra, são 5 horas, é hora de você tomar banho. Não, agora. Mãe, deixa eu só... Não, agora. Eu tô falando que é agora. E leva junto até o banheiro. Leva junto até o banheiro. Nas primeiras vezes, o negócio é físico. Né? Não, agora. Mas agora, a mãe tá falando agora, obedeça a mãe. Eu sou tua mãe e é o horário que nós combinamos. São 5 horas, hora do banho. Então, levanta daí. E vai pro banheiro. Entendeu? Boa. Tem mais pergunta aqui. Minha filha única, me suga muito, tem 5 anos, não fica com familiar sem mim. Isso você já até comentou, né? Essa dependência que a mãe agarrou tanto que a criança ficou acreditando que é assim que tem que ser. Exatamente. Desprende, deixa seu filho ir, deixa sua filha ir um pouquinho. Normalmente, quando é só a mãe, o que acontece no sentimento da mãe? A mãe fica com pena, é uma pena às vezes inconsciente. Mas ela tem pena porque não tem o pai, porque não tem os avós perto, porque não tem o irmão. E aí a mãe fica sendo a sociedade desse filho, fica sendo a grande família dessa criança. Tá? É um pouco inconsciente, mas a mãe tem pena do filho, então ela acaba... Ela se deixa sugar, porque ela tem pena da criança. E para quem tem bastante apoio, isso não acontece, né? Para quem tem uma aldeia em volta, quando a gente vive em sociedade, a filha não fica tão presa à mãe. Então, viva mais em sociedade, traz suas amigas para dentro de casa, os amigos da criança, porque isso vai ser importante nesse processo. Sim. Vai visitar e vai trazer gente. Não está acabando o tempo, Isabel? Ai, só para não... Deixa eu ver. Não cair. Deve ter, eu quero salvar. Então, eu vou fechar e encerrar agora, porque falta um minutinho. E hoje em dia, se a gente deixa ele encerrar sozinho, a live não fica salva. Exatamente. Então, eu vou salvar aqui. Te agradeço demais, viu? Foi muito bacana. Que legal, eu também gostei muito. Então, muitas perguntas. Entre no meu Insta, lá que a gente se comunica. Né? Exatamente. Ela é psicóloga. E ela é o máximo, gente. Tem que seguir. Eu vou pôr aqui no meu Stories para vocês seguirem ela. Grande beijo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.